A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo? Vou fazer mais um vídeo aí, desculpe perturbar as paciências de vocês aí, mas é para o seu aprendizagem e esse daqui, irmãos, tá bem mais claro, né? Vai ser um vídeo de ensino sobre o dízimo, tá? O verdadeiro, o que significa para vocês entenderem de uma vez por todas isso daí, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Vamos lá. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Esse é um ex-religioso, hein? Um ex-pastor e dá aula de teologia. Que está furiosa comigo exatamente por conta deste assunto. Quando a gente vai contra o sistema religioso, eles passam a nos odiar. É claro, nem todos. É como eu sempre digo, a gente não pode generalizar. Tem gente dentro do sistema que está aos poucos abrindo os olhos, mas tem uma galera que tem muito a perder quando você diz a verdade, tá? E quando você expõe a farsa do dízimo, alguns líderes religiosos ou gente que está com a mente bem fechada fica furioso com você. Então é normal você que está fazendo essa ruptura com o sistema religioso receber xingamentos ou falta de boa educação por parte dos fanáticos, tá? Eles vão começar a chamar você de fanático, sendo que é eles que são. Eles vão começar a chamar você de rebelde, de desviado, de apóstata, tá? Lembrando aos irmãos, eu nunca fui até o culto de uma outra denominação e interrompi a celebração. Eu nunca paralisei uma celebração, tá? Eu nunca fiz protestos em uma reunião de quem quer que seja. Eu nunca bloqueei pessoas, tá? Apenas por elas serem de outras denominações. Eu bloqueio pessoas nas redes sociais quando elas faltam com a educação e não sinto nenhum peso na consciência quanto a isso. Como eu já expliquei aqui em outras aulas, amar é diferente de gostar. Amar é para todos. Agora, gostar do comportamento de pessoas, eu não tenho, tá? Então, essa galera vive me abordando a respeito dos mais variados assuntos, tá? Tem um assunto que eu quero futuramente estar falando aqui, que é o fato dos casais amaziados não estarem em pecado, e eles batem na tecla dizendo que estão e que vão para o inferno, né? E eles se acham os donos da razão, né? Sem nunca terem estudado a fundo o conceito daquilo que eles defendem, que acha que é a palavra de Deus, mas não é. É regra inventada pelo fundador das igrejas, tá? Ou denominações, tá? Porque igreja, como a gente tem falado, igreja somos nós. Igreja é gente e não templo, tá? Mas os líderes religiosos e gente com a mente fechada têm ficado furiosos, zangados comigo por conta do assunto dízimo. Eles dizem, olha, você é contra uma lei de Deus, você é contra uma verdade de Deus. Quando você diz que o dízimo não é para a igreja, você está impedindo que pessoas vão para a igreja e patrocinem aquele evento, porque precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa pagar o aluguel. Mal sabem eles que a maioria dos templos religiosos, eles utilizam o dízimo para assalariar e de forma alta, tá, os seus líderes. É claro que não há problema nenhum quando você ajuda uma causa. Só que toda ajuda a causas no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança, é baseado na generosidade e no bom senso. E nunca na obrigatoriedade ou na imposição, tá? Então, fique à vontade para ajudar causas, para ajudar principalmente pessoas, tá? Agora, sem um valor pré-estabelecido. Esse negócio de porcentagem está, pela graça de Deus, tá? Tem se tornado obsoleto. Então, caiu em caducidade. Ou seja, deixou de existir. Essa obrigatoriedade, essa imposição do dízimo não existe mais. O dízimo não é para a igreja, tá? Mas o que eles dizem? Eles dizem, olha, já até marquei aqui, para a gente estar comentando, as frases que eles usam contra mim ou contra pessoas, né, que falam exatamente aquilo que a gente fala. O que nós falamos? Olha, o dízimo não é obrigatório.
Olha, o dízimo não é para a igreja. Olha, o dízimo, quando imposto, tá? Na verdade, é algo tirano, é algo que revela que o que está pregando isso é um impostor, é um mercenário, tá? Quando ele impõe o dízimo, quando ele fala de obrigatoriedade em dizimar, essa pessoa é uma mercenária, tá? Então vamos lá. O que eles dizem? O dízimo é antes da lei, pois Abraão deu o dízimo antes da lei. Vamos lá para Gênesis capítulo 14, tá? Eu estou com o texto aqui, Gênesis 14, do 18 em diante. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, tá? No versículo 20, no finalzinho, está escrito assim, ó, que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e Abraão deu o dízimo de tudo. Agora, vamos ver o que esse texto está de fato falando, porque o pessoal se esquece do contexto. Isso, o contexto são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Tá? É fundamental que você entenda que a Bíblia não é composta de versículos isolados. A Bíblia contém contextos. Tá? Esses contextos podem ser imediatos ou remotos. Contexto imediato são os versículos próximos que estão narrando a história. Tá? E o contexto remoto são aquele mesmo assunto relacionado àquele versículo, tá? Mas que está em livros distantes, ou no mesmo livro, tá? Em outros capítulos. E é interessante que a gente... Isso, irmãos, isso é o que eu ia falar, porque o que acontece? É texto e contexto, entendeu? Então, às vezes, ele está falando de assunto num livro, e no mesmo assunto está em outro livro, que é o contexto... que ele falou aí, esqueci o nome, né? Que tem o imediato, que está no mesmo livro, e você tem que ler o livro inteiro para você entender o seu contexto, do começo ao fim, do que está falando ali, para quem está falando. Você tem que perguntar para quem está falando, do que está falando, para quando está falando, né? E às vezes está em outro livro também, porque a Bíblia, na verdade, ela foi escrita 100 versículos no início. Ela era toda corrida. Depois que foram criar os versículos para ficar mais fácil. Mas às vezes os malandros tentam tirar do contexto e só pregar o versículo. Entendeu? Aí o texto fica todo bagunçado do jeito que eles querem, né? Entendeu? Na verdade é essa. Quem estuda sabe disso. Então esse vídeo aqui não é só para falar sobre o dízimo. Ali ele vai dar aula de texto e contexto. Ele vai mostrar, né, como se entende as escrituras. Ele vai mostrar a história desde que ele pegou ali, ó, de Abraão, porque ele já sacou que eles vão citar, mas o dízimo foi dado para Abraão antes da lei, antes de Moisés colocar o dízimo como lei, né? Aí ele já sabendo, né, como eu também sei, aí ele vai lá buscar lá no começo para explicar aquilo. Daqui a pouco ele vai voltar para outro texto que emenda com esse que encaixa sobre o dízimo, para desmascarar todas essas mentiraiadas aí que tem dos líderes religiosos. Então vamos lá, para enganar o povo e enriquecer nas custas do povo e fazer templos luxuosos, e seria para ajudar os necessitados, os órfãos e a viúva, os dízimos. E não era dinheiro, era mantimento, eu já expliquei isso daí. Né? Ah, mas hoje é porque naquela época não existia. Existia sim, e ele vai provar lá, e eu já falei que existia dinheiro lá. Tá? Então vem com malandragem não, meu. Deixa enganar quem quer ser enganado, eu não. Estava acontecendo aqui, tá? Se a pessoa defende que o dízimo é antes da lei, então é superior à lei, e que ainda está sendo validado, essa pessoa precisa entender como Abraão deu o dízimo e pregar, tá? Como que isso aconteceu. Primeiro, Abraão, até então Abraão, o seu nome ainda não tinha sido modificado, ele está vindo de uma batalha. Então ele está com despojos de guerra. E Deus muda os nomes, viu, irmão? Quando a pessoa se entrega ao Senhor. Aquilo que eles tomaram da outra nação ou do outro rei, tá? Por cultura, agora pertence a eles. E ele encontra Melquisedeque. Ele reconhece Melquisedeque como alguém que seja superior em espiritualidade a ele. E como forma de reconhecimento, costume da época, ele entregou o dízimo a este Melquisedeque. Olha que coisa interessante. Foi voluntário, foi uma vez só, tá? Isso relacionado a despojos de guerra,
Não se fala em outra situação em que Abraão tenha dado o dízimo, tá? E esse rapaz, esse Melquisedeque, era de fato alguém que representava o Altíssimo. Tanto é que ele também é mencionado lá em Hebreus capítulo 7. Vamos lá para Hebreus? Porque tem uma... Então, Abraão deu dízimo do despojo da guerra, porque ele foi lá onde era o rei, que eu não sei se era... não é aquele Dormé, estava aqui, era o outro rei lá, que eu esqueci o nome, que tinha aprisionado Ló, porque Ló tinha separado do tio Abraão para ir para Sodoma, né? E lá era uma cidade perversa, então tinha sido aprisionado Ló, e Abraão foi resgatar Ló. Então era costume do povo, e Deus falava para eles pegarem os despojos. O que é despojo? Pegar os bens daquele que eles venceram na guerra e trazer. E Abraão pegou os bens, e desses bens Abraão entregou para Melquisedeque, que era uma figura de Cristo, entendeu? Muito mais superior em sacerdócio, entendeu? Então ele entregou o dízimo por livre e espontânea vontade. Melquisedeque não pediu dízimo a Abraão, tá? E Abraão entregou o dízimo, mais do que não era dele, era do que ele arrecadou do despojo da guerra, entendeu? Que fique claro isso aí, ó. Ele já pôs lá, estava no texto. Então não tem como contestar essa parte. Vamos para outro texto agora. Os Hebreus capítulo 7 para dizer que o dízimo está no Novo Testamento, está sendo validado, tá? E aí citam Hebreus capítulo 7. Vamos lá para o texto, para a gente falar quem é o protagonista dessa situação, porque o protagonista não é o dízimo, tá? Mas em Hebreus capítulo 7, o que está escrito aqui, para a gente conferir, tá? Vamos lá. Olha só que interessante, tá? O versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, ou seja, de uma batalha, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça. Olha que interessante. Rei de justiça, ou seja, uma pessoa que administraria esse dízimo com honestidade, tá? Mas, vamos continuar. E depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, nem mãe, nem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos. Dos despojos. O protagonista da história aqui não é o dízimo. O protagonista da história aqui é Melquisedeque. O escritor de Hebreus está dizendo, tá? Ou ressaltando a grandeza deste homem. Olha, lembre-se, uma pessoa só entregava dízimo para quem era maior do que ele. Abraão, nosso patriarca, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, ou seja, olha a grandeza de Melquisedeque. E aí, todo o contexto do capítulo 7 de Hebreus vai estar falando a respeito da grandeza de Melquisedeque, tá? E aqui é para ressaltar o sacerdócio de Melquisedeque, que é o mesmo tipo sacerdotal de Jesus. Ou seja, o tipo sacerdotal de Jesus não está protocolado na religião, tá? O tipo sacerdotal de Jesus ou de Melquisedeque é o tipo sacerdotal direto, é linha direta com Deus, tá? Não tem que prestar satisfação à religiosidade. É por isso que Melquisedeque é associado à pessoa de Jesus. Ou seja, está fora dos protocolos religiosos, sendo muito maior do que esses protocolos. O protagonista de Hebreus capítulo 7 não é e nunca foi o dízimo. O protagonista é Melquisedeque, porque ali ele está sendo associado a Jesus. Certo? Então vamos lá. Outra coisa que essa galera fala mas Jacó também deu o dízimo e ele foi antes da lei. Então vamos lá para Gênesis capítulo 28. Porque em Gênesis capítulo 28 nós temos a história de Jacó, tá?
E a gente vai falar sobre isso. A gente usa as próprias armas do inimigo. É claro, não de forma pejorativa, a gente aqui está brincando, tá? Não são nossos inimigos só porque pensam diferente de nós. Tá? Mas que eles nos detestam, sim, eles nos detestam e usam esses textos. Então eles dizem, olha, Jacó também deu o dízimo, ele foi anterior da lei, então a gente também tem que dar o dízimo é maior do que a lei, ele está antes da lei, posterior à lei, e vocês conhecem a história toda e os textos que eles usam, mas eles estão com bastante medo, tá? Principalmente os líderes, eles estão com bastante medo, porque muita gente está abrindo os olhos do entendimento e vendo a verdade. E quando essas pessoas vão abrindo os olhos do entendimento e vendo a verdade, e vão fazendo essa ruptura com o sistema religioso, esses líderes estão perdendo muito, porque os salários deles são altíssimos. Há casos, tá, de pastores que ganham 35 salários mínimos da denominação apenas para ser pastor. Tá? Então, quanto mais pessoas abrindo os olhos e fazendo essa ruptura, mais eles vão detestar gente que abriu os olhos para a verdade, principalmente aqueles que falam. Tá? E é claro, você não vai precisar, tá, interromper o culto de ninguém para falar. Você falando para a família, sem querer forçar a barra, sem querer fazer essas pessoas engolir, né, goela abaixo, aquela verdade que você descobriu. Seja sempre gentil, seja sempre amável com as pessoas. Tá? Mas, à medida do possível, falando aquilo que você descobriu, alguns vão captando essa mensagem, vão percebendo essa paz interior que você está sentindo, vão percebendo que você não deixou de ser uma pessoa boa ao sair do sistema, vão percebendo que você ainda está mais cheio dessa graça do que antes, tá? E vão entender, puxa, mas peraí, ele não está mais na denominação, mas continua sendo uma pessoa de Jesus, uma pessoa de Deus. Então, peraí, eu vou ver o que ele tem para falar. E uma postagem que você faz aqui, uma conversa que você tem ali, tá? Sem forçar a barra com ninguém, eles vão prestando atenção na sua vida e vão fazendo o mesmo que você, vão rompendo com o sistema religioso, tá? Então vamos lá, aqui em Gênesis 28, versículo 20. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só que interessante no versículo 20. Jacó votou, ou seja, ele fez um voto. Voto é obrigatório ou é voluntário? É voluntário. Outra coisa, o voto, ele não é encorajado em momento nenhum no novo pacto. Nova aliança. É um tipo de barganha. Exatamente. Está barganhando com Deus. Para quem já entendeu que Cristo já fez todas as coisas que deviam ser feitas. Aqui, irmãos, é o que eu falo. Os caras são malandros, velho. Ai, vai ganhar as gorduras das ovelhas. Jacó fez o voto. Voto é barganha. Na nova aliança não tem isso, porque leio o texto. Se Deus fizer, eu farei isso, farei aquilo. Se Deus for comigo, eu farei isso. Se Deus, vou erguer a coluna. Se Deus fizer, lhe darei o dízimo de tudo. Então ele está falando, se Deus fizer, olha o se aí, né? Quer dizer, se Deus não fizer, ele não daria o dízimo, não faria nada. Então ele está tentando barganhar com Deus. Jacó era conhecido, o nome Jacó, por ser trapaceiro. Tanto é que ele trapaceou o irmão lá, se vestiu do irmão para enganar o pai que tinha problema na visão, cego, todo mundo conhece a história aí, né? E para ele ganhar primogenitura, porque o primogênito é o mais velho. Só que Deus já tinha profetizado que o maior seria o menor, e o menor era Jacó. Só que Deus ia transformar a vida de Jacó, transformar ele, por isso que mudou o nome de Jacó para Israel, entendeu? Porque ele se converteu. Entendeu? Das suas trapaças, dos seus... entendeu? Vamos lá. Então ele estava barganhando com Deus.
e que tem está barganha. acostumado. Deus, Imagina um cristão. Deus é dador, irmão. Ele te dá pela fé. Ele quer a sua fé e a sua obediência da palavra dele. Você deu destinou a sua fé e obedece a palavra do Senhor, ele vai te abençoar. Entendeu? Não é barganha. Vamos lá. Eu isso, chegando para Deus e falando, se tu me fizeres isso, eu lhe farei aquilo. É o tipo de barganha aí, Deus não faz troca com ninguém. Isso aqui, irmão, é do antigo pacto. Isso aqui é coisa Antigo pacto. do Antigo Testamento, de gente que não tinha ainda tido seus olhos iluminado. Eles faziam votos, tá? Mas quem é da igreja não faz voto com Deus, porque voto é moeda de troca. Se tu me fizeres isso, eu lhe farei aquilo. O voto é moeda de troca. Não existe voto na nova aliança. Eu lhe darei isso ou eu lhe farei aquilo. Então, eu já vi muita gente fazendo isso, né? Pessoas que eu conheço, tal de voto. Mas você vai falar para a pessoa se revolta, né? Não, Deus me abençoou aqui, eu tenho que fazer isso para Deus. Deus te abençoou porque você teve fé, você acreditou nas suas promessas. Deus te abençoou porque você faz a bondade para os outros. Então Deus te abençoa. É isso. E outra, a pessoa tem que ter a diferença do Antigo e do Novo Testamento. Não é a mesma coisa. O Antigo é como figura para nós hoje. Quem tinha que obedecer ao Antigo Testamento era o povo judeu lá. Os 10 mandamentos eram dados para todo mundo. Só que ali ele estava tratando com o judeu. Não existia outras nações, não existia Brasil, não existia nada. E nós gentios, ainda a palavra igreja nem existia. Ninguém sabia o que era igreja naquela época. Entendeu? A igreja veio ser edificada depois da ascensão de Cristo. Dele subir ao alto. Ele falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei no futuro a minha igreja. Então ninguém sabia o que era igreja até então. Sabia que era ajuntamento, congregação, assembleia, que é reunião, congregação, que é ajuntamento. Isso todo mundo sabia. Moisés, pegue e se junte à tenda da congregação. Lá tinha a tenda, eles habitavam em tendas e ajuntavam o povo para congregar e ouvir a voz do Senhor para determinações. Era isso. Entendeu? Vamos lá. Na Novo Pacto, aí tem a igreja, que não tem dízimo para a igreja. E ele vai provar ali, ó. Vamos lá, vamos continuar. Tiago Todo-Poderoso, quem já entendeu a graça não faz mais voto, irmãos. É simples assim. Então, primeiro, Jacó também não dá a base para fazermos a mesma coisa que ele. Porque ele estava em um conceito histórico, cultural, em uma espiritualidade ainda sem entendimento, sem iluminação, e ele fez um voto. Então, a vida de Jacó não dá base para pessoas darem o dízimo, tá? Não dá base. Me desculpe, queridos, você que usa Jacó para querer impor o dízimo sobre as denominações, sobre os irmãos, sobre os fiéis. Jacó, não. Jacó não é base para as pessoas se tornarem dizimistas. Tá certo? Então vamos lá. Mas não é só esse texto que eles usam. E não é só essas frases que eles usam. Eles também dizem: mas Jesus também não condenou o dízimo. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos para Mateus, irmão. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Que eles gostam de citar esse texto, né? Com quem que Jesus estava conversando? Nós precisamos perguntar isso. Fazer perguntas para o texto. Né? Fazer perguntas. Para quem escreveu, com quem estava conversando e por aí vai. Aqui no capítulo 23 de Mateus, Jesus está falando com fariseus. Todo o contexto, tá, é com fariseus. No versículo 23, ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois querido demais a hortelã, o endro e o cominho, não era dinheiro. O importante da lei é o bom senso, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Com quem que Jesus estava conversando? Com fariseus. Muito bem. Fariseus são judeus ou são gentios?
são judeus. Nós somos Muito gentios. bem. O dízimo que eles estavam entregando era dinheiro ou alimento? Eita. Dinheiro ou alimento? Adoro isso aí. Desbanca esses caras tudo. Era alimento, temperos, ou seja, coisas mínimas. Temperinho para colocar no alimento. Então, não era dinheiro, era alimento. Jesus está falando com fariseus. Muito bem. Ele disse para não omitir o dízimo. Mas por que Jesus disse que não era para omitir o dízimo? Então nas igrejas hoje tem que levar cominho, tempero, tá, irmãos? Dá para o seu pastor lá. Cominho mesmo na frente. Exatamente porque aqui ainda o templo estava funcionando. Isso. Tinha funcionários, levitas trabalhando, gente que precisava comer. Enquanto o dízimo estava em operação, precisava pessoas trabalhar nele. Essas pessoas, levitas, não receberam herança em terra e, desde os tempos mais remotos, os tempos antigos da repartição. Então, irmãos, o que acontece? Ele fala dos tempos remotos do Antigo Testamento, porque lá na lei do Antigo Testamento, a ordem era, em Deuteronômimos, tá lá, é que o livro grande, né? Vocês têm que procurar lá, a parte que fala de dízimo. Aí era a ordenança de dar o dízimo das colheitas que o povo colhia da terra, né? E dar a 10ª parte de dízimo das colheitas, não era dinheiro, entendeu? Para sustentar os levitas, os sacerdotes que trabalhavam exclusivamente para a manutenção do templo, que aquele templo lá existia, o templo de Jerusalém, tá? E para os órfãos e as viúvas, e os coxos e os estrangeiros que vinham e tinham necessidade. Então era para eles o dízimo, para dar para eles. E era alimento, era as colheitas, era os boi, era as coisas. Ele vai explicar mais aí na frente, tá? Entendeu? E outra, e no Mateus, Jesus veio para cumprir a lei. Já expliquei isso para muita gente e os religiosos dão pulo. Mateus não é Novo Testamento. Tá na Bíblia porque traduziram como Novo Testamento sendo Mateus. Mas o Novo Testamento começa em Atos 2, em Atos. Começa o livro de Atos, né? Onde é formada a igreja. Lá formada a igreja e o Espírito Santo é soprado por Jesus. Leiam lá, tá escrito. Leia Atos dos Apóstolos e leia onde a igreja é formada, entendeu? E outro, o testador estava vivo, que era Jesus. E como que a gente vai herdar a herança sendo que o testador está vivo? O testador tinha que morrer para a gente herdar a herança do novo pacto, da nova aliança. Isso não é na vida real assim? Para você herdar a herança do seu pai, sendo do seu pai tem que morrer. Entendeu? Você quer cartar a herança antes? E Jesus estava vivo e ele veio para cumprir a lei. Então ele veio sobre a lei, que está escrito lá em Mateus, que ele veio sobre a lei, e está escrito em Hebreus também, carta de Paulo aos Hebreus, veio sobre a lei, entendeu? A gente não conseguia cumprir a lei, e ele veio cumprir no nosso lugar, entendeu? Ai, malandros. Ai, enganadores. Eras de Israel, todo mundo sabia que levita, trabalhador de templo, tinha que receber doação de alimento para poder se alimentar, para poder comer. Exatamente. Então aqui Jesus não está favorecendo o levar dinheiro a líderes religiosos, a Anás e Caifás, ou Anásis e Caifazes. Jesus aqui não está favorecendo pessoas enriquecerem líderes religiosos. Aqui, Jesus está nem fazer templo religioso. Que eles deviam prestar atenção em coisas mais importantes, como o bom senso, o equilíbrio, a misericórdia ao próximo, a fé em Deus, sem omitirem o bom costume de levar mantimento a pessoas que precisam. A preocupação de Jesus aqui não era com enriquecimento de líderes religiosos. Não, a preocupação de Jesus aqui era em que havia pessoas precisando de alimento. A preocupação era com gente e não com o sistema
Jesus aqui não promoveu a continuidade do sistema. Ele aqui está promovendo o bom hábito de você entregar daquilo que você tem, com as possibilidades que você tem, uma ajuda àquele que está precisando, ao teu próximo, que precisa se alimentar. Tá certo? Isso aí mesmo. Depois, no ano 70, o templo foi destruído e com certeza se Jesus fosse abordado depois desse episódio, ele não diria isso. Você pode ter certeza que não. Tá certo? Então vamos para o contexto, gente. Aqui Jesus não está promovendo o dízimo, ele está preocupado com gente que precisava comer. Tá certo? Aí o pessoal vem e fala o seguinte: mas peraí, rapaz. Você está esquecendo do texto. Malaquias 3:10, que eles usam esse texto direto para enganar o povo. Malaquias 3:10, a partir do 8, está escrito lá, foi uma palavra de Deus. Aí é Antigo Testamento, a Bíblia é a palavra de Deus. É o último livro do Antigo Testamento. Está escrito lá que você não pode roubar ao Senhor. Então vamos lá. Senão o devorador, que é o demônio, vai comer suas finanças. Está roubando a Deus quando não dá o dízimo. É o texto que mais batem, não é verdade? E a gente vai para Malaquias 3. A gente não teme em ler os textos que vocês nos sugerem. Tá? Então vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se não abrirei as janelas do céu. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Janela do céu é chuva para colheita. Olha que coisa incrível. Aqui no texto já está sendo dito que era mantimento. Malaquias capítulo 3. Errei. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Está dizendo que dízimo era alimento. Mas já existia dinheiro naquela época? Não, então é lógico que ia ser mantimento. Já existia sim? Já existia dinheiro. Tá? Mas isso a gente vai provar daqui a pouco. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, a respeito de Malaquias capítulo 3, versículo 10, é que esse texto não é para a igreja. E a gente consegue provar isso no próprio livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Olha só o que está escrito. Lembrai-vos da lei de Moisés. Olha lá, lei de Moisés. É interessante lembrarmos, tá? Mandei aqui não era dividida em capítulos e versículos. A Israel, ó. No evento posterior. Para todo Israel. Você é israelita? Eu sou israelita? A igreja é israelita? Não tinha versículo. Era toda corrida. Então, alguém poderia usar, né? Mas está em outro capítulo aqui. Está no capítulo 4. Então já é outro assunto. Não, é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Tá? Então, é o contexto. Capítulo 4. Versículo 4. Agora quer negar o tem essa contexto? facilidade, porque foi para isso que foi inventado os capítulos e versículos da Bíblia, para facilitar a sua leitura, embora às vezes prejudique. Tá? Mas o versículo 4 diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel. Gente, está fácil demais. Não é para a igreja, foi para Israel. Não era dinheiro, era alimento. Não era um cuidado de Deus para que o sistema, tá? Todo o sistema do templo, Deus nunca foi preocupado com o sistema. A lei apontava para algo melhor. E esse algo melhor veio. E era Jesus. Cristo. Então, partindo de Deus, Deus nunca se importou com protocolos. Tanto é que uma vez Davi foi lá, pegou os pães que estavam no templo, quebrou uma regra gravíssima, mas era para quê? Para alimentar-se. E Deus, vendo isso, não fulminou Davi e nem os seus homens. Então, Deus não é um Deus de protocolos, de cerimônias, de rituais. Isso acontecia no Antigo Testamento. Os rituais. Hoje não tem rituais demais. Hebreus capítulo 10. Tá certo? Misericórdia, o povo não entende. Está sendo dito que o dízimo, mesmo aqui em Malaquias, não tem nada a ver com igreja. Era lei para Israel. Lembrando que igreja é o corpo de Cristo. Então vamos lá, mas eles não tem nada a ver com o tempo religioso. Eles dizem que é algo divino e por ser algo divino tem que ser mantido, tá? E não tem conversa. O dízimo
é algo para nosso tempo e a gente tem que fazer. Tem pastor que diz isso. Então nós vamos ver uma coisa. Vocês, pastores, que impõem o dízimo. Vocês, pregadores, que promovem a atualidade do dízimo. E por que não dizer a obrigatoriedade do dízimo? Já que vocês estão resgatando o dízimo que é da lei, trazendo para a graça, vocês deveriam fazer da forma correta. Então nós vamos citar aqui um texto que quebra qualquer religioso, impostor e impositor do dízimo. Tá? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Deuteronômio capítulo 26, versículo de número 12. Um texto importantíssimo. Chave. O que o texto vai dizer? Falar sobre dinheiro pode até ser desafiador, mas também pode transformar a sua vida financeira. Vamos lá. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que o estrangeiro, comam das suas portas e se fartem. A cada 3 anos, a totalidade do dízimo era para órfão, viúva e estrangeiro. Qual pastor de denominação que você conhece que prega o dízimo, que uma vez a cada 3 anos pega todos os dízimos que recebem uma vez por mês, a totalidade deles, uma vez por mês, hein? Se é de 3 em 3 anos, e sai distribuindo para órfão, viúva e estrangeiro, gente necessitada. Eu não conheço ninguém. Se vocês conhecem, eu peço que vocês comentem. Já que querem resgatar o dízimo, tem que resgatar do jeito que ele era feito. E o texto aqui é claro, que o dízimo era também uma obrigação quanto àquelas pessoas que estavam numa situação difícil. Então o dízimo nunca foi, desde aquela época, para motivo de, vamos dizer assim, fazer o vida boa lá ter carrão, ter casona, ter salário gordo. Nunca teve essa finalidade. Nunca é para construir templos, nós vemos aí pastores, pregadores, tá? Fundadores de denominação, se preocupando muito quando a gente fala sobre esse assunto, porque não querem perder a vida boa que tem. Contribuição na graça, tá? É destinada a causas nobres, ajudar necessitados, pessoas que passam por dificuldades. Falar sobre isso. Salário de obreiro, toda vez que é mencionado nas Escrituras, no Novo Testamento, tem a ver com sustentação e não com enriquecimento. Isso. É o básico para que ele se alimentar, para que ele consiga dormir, tá? Não tem nada a ver com salário exorbitante, mas insistem nessa. Tá certo, gente? Tá aqui. Querem resgatar o dízimo? Então faz do jeito que era para ser feito, tá? Vamos lá. Como eu disse que falaria com vocês, né? Porque tem a galera que diz, é lógico que dízimo não era dinheiro. É lógico que dízimo era mantimento. Porque naquele tempo não existia dinheiro, existia. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14. Olha só. Vamos provar aqui que existia dinheiro naquela época. Vamos lá, versículo 22. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente. E cada ano sua semente, colher do campo. Então era anual, tá, gente? Era o dízimo da safra. Tinha um ano de dízimo de 3 em 3 anos e o anual. A cada não é todo mês. Dízimo era uma preocupação com gente carente. Exatamente. Estrangeiro e viúva. Nós já lemos isso aqui. Tá, mas vamos lá. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que não possas levar, por estar longe de ti, um lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome,
E quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Olá, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Por vacas, por ovelhas, e por bebida forte, até bebida forte, ó. Pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te e a tua casa e a tua. Oh, glória! O que o texto está dizendo? Eu vou ser bem claro para vocês. Aqui Deus está preparando o povo para quando eles entravam, ou quando eles entrariam na Terra Prometida. E na Terra Prometida eles teriam um lugar sagrado, vocês sabem da história, que se tornou o tabernáculo, depois o templo. E posteriormente o templo, tá? Em Jerusalém. Então Deus já preparando o povo, olha, quando vocês estiverem estabelecidos, aqui já estava falando da Terra Prometida, que eles se instalariam ali, e alguns ficariam distante do lugar que Deus escolheria, tá? E eles teriam que levar o dízimo uma vez por ano, tá? Só que se estivesse muito longe, para não acontecer de estragar as coisas no meio da viagem, o que Deus pediu? Olha, vocês vão vender essas coisas aí, dízimo é uma porcentagem, tá? Era a 10ª parte, é exatamente isso que é o dízimo, é a 10ª parte. Então o que Deus está dizendo? Olha, quando o lugar for muito longe, não dá para vocês levar um dízimo, então vocês vendem essa 10ª parte, pega esse dinheiro e celebrem ao Senhor comendo, tá? Vocês vão celebrar ao Senhor e o dízimo de vocês será o fato de vocês gastarem esse dinheiro da venda da 10ª parte, tá? Celebrando ao Senhor, comendo ou bebendo da melhor forma possível. Então, naquele tempo, já também havia a possibilidade de se administrar o dízimo. O que os líderes religiosos gostam de falar? Que você não pode administrar o seu dízimo, que você tem que pegar o seu dízimo e levar exclusivamente naquilo que eles chamam de igreja. E que se você administrar o seu próprio dízimo, ajudando uma pessoa carente ou comprando uma coisa que você precisa, você está cometendo pecado, está roubando a Deus e o devorador vai te pegar. Eu quero dizer para você que isso é mentira dos líderes religiosos. Aqui na própria Bíblia já ficava estabelecido que quando uma pessoa não conseguia entregar o dízimo, ela poderia usufruir esse dinheiro, ela mesma, com a sua família, comendo e bebendo do bom e do melhor. Então esse negócio de você não pode administrar o seu dízimo é uma mentira. Primeiro porque o dízimo não é mais para a igreja. Segundo, porque não é mais, nunca foi. Isso para você, exatamente para você ficar com medo de Deus. E não há necessidade de você ter medo de um Deus que é amor. Então, não tenha medo de Deus. Isso é tudo que os líderes religiosos querem. Mas você está livre. A obra de Jesus foi completa. É totalmente eficaz e eficiente. Totalmente suficiente. Você está livre em Cristo. Tá? Jesus ressuscitou e hoje você tem acesso a Ele onde quer que você esteja. Tá? Então, esse foi o nosso assunto de hoje a respeito da... Então, irmãos, ele só esqueceu de falar uma parte que eu vou citar aqui, tá? Depois você procura na sua Bíblia. Malaquias, que fala o livro de Malaquias, depois de Deuteronômios. Procure lá. Porque ele fala que se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa comer sua assinança, né? E o devorador é o demônio, ou é o diabo, né? Só que aí ele estava falando lá no versículo que ele citou de Malaquias 3:10, que Deus mandava a bênção tal, abriria as janelas do céu, que é chuva, para lavrar a terra. Porque o que aconteceu naquela época? Os sacerdotes que também recebiam o dízimo, que estava a serviço do templo, que existia naquela época, que era para dar o dízimo para eles também, o que acontecia? Ele estava desviando e ofertando ao Senhor, porque eles não estavam dando para os órfãos e a viúva, entendeu? Então, quando Deus estava falando que roubais a Deus, estava falando do sacerdote que roubava dos órfãos da viúva, porque quando Jesus veio para servir, ele veio para nos servir, certo? Para dar a vida por nós. E hoje nós servimos a Deus ajudando o nosso próximo.
Então quando você tira do seu próximo e oferta a Deus, sendo que você tirou do seu próximo, você está roubando a Deus. Você está roubando do outro, você está roubando a Deus. Então Deus falou, vós me roubais. Na onde roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas, que é o que está escrito em Malaquias. Então, aí o que acontece, irmãos? Roubais a Deus. E eu vou fechar a janela do céu, porque não vai chover mais e não vai lavrar a terra e ele não vai ter como colher para dar o dízimo, que era alimento, que era plantação, que era colheita, que era os bois, os animais de cada época, né, que era ou de ano em ano, que esse de Malaquias 3:10 de ano em ano, e o outro de Deuteronômio de 3 em 3 anos, entendeu? E aí que eles iam mandar, Deus ia mandar gafanhoto para comer as lavouras, porque eles estavam roubando de Deus, porque não estava distribuindo aos órfãos e à viúva, só pegava para eles e ofertava a Deus. Então eles estavam roubando de Deus. Então o devorador que ia lá era o gafanhoto que ia comer as lavouras. Leia lá na sua Bíblia, em Deuteronômios, e leia em Malaquias, entendeu? Não tem nada a ver com o demônio, entendeu? Tá bom? Então é esse o vídeo, deixa o like se gostou. E qual que é a outra coisa que eu ia falar também? Eu ia falar uma outra coisa, né? Sim, que ele estava falando aí que você pode pegar o seu dízimo e ajudar o necessitado. Sim, mas não é dízimo, é oferta. Não existe mais dízimo, é o que propõe, é o que Paulo fala, propõe no coração. E a outra coisa que ele esqueceu de falar, Coríntios, que Paulo fala, que Paulo estava reedificando, que tem acho que é 1 Timóteo que fala assim, o trabalhador é digno do seu salário, não amordaça o boi que debulha. Aí os pastores usam isso daí para falar, tá vendo? O trabalhador é digno do seu salário, eu trabalho na obra de papai. Então o papai, eu tenho que ganhar o salário. Ele estava falando de um salário para poder comprar mantimentos para se alimentar. E Paulo estava retificando que Paulo ia de cidade em cidade pregar o evangelho e de país em país. E eles estavam reedificando o direito de Paulo ter que comer das ofertas. Comer não era de comer dinheiro, era comer que o dinheiro comprava para o alimento. Que ele ia viajar e precisa se sustentar e levar um pouco de dinheiro para comprar alimento para sustentar os irmãos carentes de lá. É isso, entendeu? Então está explicado. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Deixa o like, badala o sininho de todas, compartilhe os vídeos, né? E para o algoritmo reconhecer e dar conhecimento a outros, tá bom, irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe.